Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast do Colégio Elevar. E já com uma data tão propícia e importante, que é o Dia das Mães. Esse é o nosso primeiro episódio do Happy Mother's Day 2023. E para não ser somente a minha presença aqui enquanto escola, nós temos aqui 3 convidadas de peso, mulheres de Deus, filhas amadas do Rei. Aqui comigo está a Flavinha, que aceitou o nosso convite, nossa querida irmã em Cristo, advogada, blogueira, serva do Deus Altíssimo. Também está conosco nossa querida irmã Paula, mamãe do Colégio Elevar, mãe de 2 joias preciosas que nós temos. Também, para ilustrar ainda mais a nossa tarde, temos a nossa mamãe Carol, também mamãe Elevar, filha de uma pedra preciosa que nós temos no nosso colégio. E aqui se faz presente também o nosso Deus, nosso convidado especial para um tema tão importante. Amém. E antes da gente começar essa nossa conversa, uma conversa boa, compartilha com seu amigo, a gente precisa alcançar corações. A ideia desse podcast é trazer mais de pertinho aí famílias que precisam ouvir o que Deus tem para elas, né? E essa é a essência do nosso colégio. E como essência, eu quero te contar um pouquinho. Estávamos aqui conversando e eu deixei para falar aqui junto com as minhas amigas sobre a temática desse ano, um jardim secreto. Falávamos que não é tão usual, né? Um tema assim. E eu quero compartilhar assim muito rapidamente como é feita a escolha dos temas da nossa escola. Logo ao final do ano, nós nos reunimos e oramos. E aí, nesse processo de oração, o Senhor sempre traz e revela aquilo que Ele tem para o próximo ano. E a gente já coloca alguns assuntos em pauta com Deus, né? Isso é tema para um próximo podcast, uma pauta com Deus. Não é? E falando com Deus sobre isso, e o momento que a gente está vivendo na nossa sociedade, estamos tão fora dos padrões, tão fora do início. Isso. E trazendo isso, e como professora de língua portuguesa que sou, gosto de ir atrás das palavras, e Deus me deu essa questão do início. E aí fui atrás de origem. E quando trazemos isso para a educação por princípios, ela ressalta a origem em Deus. E a origem foi num jardim. A origem foi no jardim. Então sejam muito bem-vindos ao Happy Mother's Day Jardim Secreto. E como o tema aí é tão diferente, eu ainda quis trazer um pouquinho mais. Um spoiler, vamos dizer assim, com a frase "Tudo começou no jardim". Flávia, tudo começou no jardim. O que lhe remete, o que vem essa afirmação ressaltar no seu coração? Gente, tudo começou no jardim. É muito salutar, traz um significado. Realmente, tudo começou no jardim. Quando Deus ele criou, né, o jardim, colocou o homem ali e começou o quê? A primeira família. Né? Quando, né, Deus criou Adão e ele criou tudo e disse, tudo é muito bom. Mas aí ele olhou e disse assim, mas não é bom que o homem esteja só. Vou fazer o quê? Uma ajudadora. Né? E ali ele criou a mulher. Coisa linda, né? E ali ele disse, criem, né? Vocês vão procriar, vão ter filhos, né? E ali nasceu o quê? A primeira família, gente. É impossível não ver e remeter o jardim onde tudo começou, família. Perfeito, perfeito. É onde está esse apontamento maior, né? Essa junção maior. E quando a gente fala sobre jardim, alguns fatos importantes vêm à mente. É importante a gente trazer essa questão. Então eu vou ler aqui para vocês, porque eu anotei para não esquecer. Uma das falas mais lindas que eu imagino enquanto jardim era que Deus está no jardim, né? Se encontra no jardim. E na viração do dia, ele passeava por esse jardim. Jardim é um lugar de trabalho, mas é um lugar também de cuidado. No jardim, essa é a afirmação para mim mais forte. O homem fracassou e do jardim ele foi expulso.
E aí, essa menção que Flávia trouxe sobre a constituição da família, o que estava dando certo, agora o jardim não simbolizava mais isso. E eu trouxe uma referência para vocês que está lá em João 19:40. Esse jardim já é um outro jardim. É o lugar onde Cristo foi crucificado e foi colocado após a sua preparação, né? Após a preparação da crucificação, ele foi colocado num jardim. E para restaurar, para ressignificar, para trazer a redenção, vou usar a palavra aqui de Flávia, para trazer a redenção, foi num jardim que o meu Deus, o seu Deus, o nosso Cristo foi colocado. E neste mesmo jardim ele ressuscitou. Aleluia. Diga, Carol, o que isso traz à tona para você? Eu imagino aqueles homens preparando o corpo do Senhor, envolvendo com óleos essenciais, com faixas de linho, com especiarias. Eu imagino esse jardim um pouco mais reservado daquele local onde houve a crucificação. E quando eu lembro da ressurreição nesse próprio jardim, eu me remeto eu imagino um jardim muito frutífero, um jardim cheio de vida, um jardim reservado num local onde foi, próximo ao local onde foi um cenário de dor, como se tudo houvesse terminado ali. E aí o Senhor foi levado a esse lugar reservado, a esse lugar secreto, mas cheio de vida. Onde a morte achou que ia eliminar o nosso Senhor, vizinho àquele local da crucificação, tinha um local que ressurgia vida. Amém. Tinha um local que frutificava. Tinha um local que ele foi levado e ali houve a nossa redenção, né, Flávia? Verdade, né? Como eu falei, né? O jardim, né, também, né, nossas conversas aqui, né, o jardim é um lugar de vida, é um lugar de processo, Isso. Foi um lugar de morte, mas também é o lugar da nossa redenção. Através de Jesus Cristo, porque houve todo um processo, né, tanto lá do Éden, quanto também a gente traz para o nosso mestre, né, um lugar que ele precisou orar, um lugar de tensão antes da morte dele, né? Um lugar que também ele morreu, mas também um lugar que ele ressuscitou. E através da vida dele houve o quê? Uma religação. Lá em Eva, né, em Adão e Eva, houve uma separação. Isso. E Jesus veio fazer uma ligação. Tudo começou no jardim e tudo também vai terminar no jardim, porque meu Deus, eu creio que lá vai ter aquele grande jardim. Amém. Aleluia, que está sendo preparado, já está preparado. Amém. Fomos reconectados no jardim. Fomos reconectar. Né? Rompeu e conectou. Meu Deus, coisa linda. Paulinha. Eu fiz alguns apontamentos assim que a Flávia já também abordou Jesus. aqui, né? Que seria que a Bíblia ela menciona sobre 3 jardins, né? Que é o jardim do Éden, o jardim do Getsemane e o jardim do sepulcro, né? Que o jardim do Éden, onde foi Deus, ele preparou a humanidade, né? Para desfrutar ali da presença com Deus, né? E o jardim do Getsemane foi onde ele foi orar, né? Sim. Onde ele sentiu ali também as dores pelos nossos pecados. E o jardim do sepulcro também, que é onde ele ressuscitou, né? E eu vi o jardim assim também como uma forma de Deus honrar, assim, e tornar glorioso a ressurreição, né? Quando ele ressuscita ali no jardim, que era ao lado de onde ele tinha sido sepultado, né? Então foi mais ou menos isso que eu Quando consegui. Satanás pensou que tinha triunfado, venci. Aí ele no jardim ele foi vencido. E como estava próximo do sábado, né? Também eles não poderiam, não tinha nada preparado ainda para o sepultamento de Jesus, né? Então, isso quem preparou, na verdade, foi Deus. O lugar, ali o sepulcro onde ele ficou, né? Que era para uma outra pessoa, mas nunca tinha sido usado. Nunca tinha sido, verdade. O jardim ali também está ao lado de onde ele foi sepultado. Então, assim, só Deus mesmo para preparar esse momento, né? Assim, para ele, para que fosse glorioso, né?
servimos um Deus de detalhes. Verdade. Um Deus de detalhes e que nos ensina a observar cada vez mais esse detalhe. E já falamos aqui de alguns jardins, mas quero lhe apresentar o jardim que foi da nossa escolha hoje. Você, eu, nós somos um jardim. E por isso esse tema tão propício. E quero ler para vocês onde foi que nós nos embasamos na nossa citação bíblica. Está lá em Isaías 58:11, que diz assim: o Senhor te guiará continuamente, fartará tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Quando o Senhor nos trouxe esse versículo, Ele quis destacar para nós a menção do jardim como algo a ser cuidado, algo belo, algo que fornece alimento, um lugar onde nós somos fortificados através dos processos, como aqui já falamos. É no jardim que nós vivemos as promessas também, né? Foi ali que Deus começou a mencionar isso e menciona na palavra dele até hoje. Ele deixou aqui no versículo que nós seremos um manancial que jamais terá falta dessa água. Um jardim que é regado constantemente. E um jardim que hoje nós estamos falando, que simboliza a nossa mãe elevar, é um jardim que produz flores, que produz frutos, que além de belo, ele sacia a fome. É verdade. O que é ser esse jardim, Carol, para ti? O que significa ser essa mãe que foi chamada como um jardim, que tem a promessa do Deus, do jardineiro que a criou, do jardineiro que a conduz, dizendo: olha, não vai faltar, mas é preciso que você frutifique, que você floresça, que você se torne belo, sim, mas que você sacie. Quando você estava falando, Tati, sobre um Deus de detalhes, me veio na mente outra palavra. Eu acho que além dos detalhes, é um Deus cheio de significados, né? Porque cada detalhe por detalhe não revela muita coisa, mas o significado, né, disso. Então, quando eu me vejo como uma mãe sendo nomeada como um jardim, eu fico pensando, meu Deus, é o lugar onde eu preciso ser podada. Um jardim precisa de podas, né, também. Um jardim precisa ser alimentado, nutrido, cuidado. Eu lembro que a minha mãe gostava muito de plantas, todas as casas que nós moramos tinha jardim. E às vezes a gente encontrava algumas plantas tão caídas, né? E às vezes quando a gente ia olhar de perto era uma lagartinha que tinha comendo tudo. Então, assim, eu imagino que o Senhor é muito cuidadoso conosco nisso, né? Em nos manter como um jardim firme, como um jardim frutífero, como um jardim que nada vai nos faltar. E eu penso muito também que é um privilégio para nós podermos estar no jardim do Senhor. Porque vai muito do que a gente se alimenta, né, Flávia? Que seiva nós estamos recebendo? Que tipo de jardim uma mãe se alimenta? Eu vou buscar nutrientes aonde, né? Para poder gerar isso na criação da minha filha. Então, a mãe ela tem esse privilégio de se manter nesse jardim, onde a gente sabe que as nossas forças, os nossos nutrientes, a nossa firmeza em frutificar e em florescer vem do Senhor. Amém. Né? Amém. Porque é isso que a gente vai transbordar para os nossos filhos. Laura vai conhecer o jardim da mãe dela de acordo com as raízes, como as minhas raízes são fortalecidas, do que eu estou me alimentando. Isso vai transbordar em Laura dentro da minha casa, né? E então, consequentemente, na geração que virá. Exatamente. Então, eu acho lindo isso, porque a gente não é qualquer jardim, né? É isso mesmo. Se a gente fosse nutrir e buscar a seiva de qualquer jardim, a gente não vai frutificar a plenitude do Senhor, né? Então, para que os frutos desse jardim secreto no Senhor, para que eles nos chamem, não faltarão águas para nos regar. Nós somos como um jardim regado, onde
né? Existem águas de mananciais e isso é do Senhor. É do Amém. Senhor para as nossas vidas, né? Não é qualquer nutriente que a gente recebe, não é qualquer fruto que a gente vai dar, né? Amém. É ter a certeza dessa fonte, né? Sim. E aí, aproveitando a fala de Sim. Carol, quando ela diz assim, do secreto, e esse tema, nós tratamos agora sobre a origem, né? Onde tudo começou, mas por que do secreto? Isso. Gente, Porque dessa esfera, né? Que gera-se talvez um segredo ou algo escondido, Mais algo intimista. velado, protegido. protegido. Essa é a fala, Protegido. protegido. Um lugar, um jardim onde não é aberto, né? Sim. Exposto. Não é Não tem exposto. livre acesso. Não tem livre Não tem livre acesso. Paula. Onde o dono é quem usufrui. Meu Deus, coisa grande. O dono. Coisa grande. Um o lugar dono é que intimista usufrui. entre Isso. nós e o Senhor. Reservado, Reservado. gente, coisa linda. Na viração do dia, Deus ele passeava no jardim, aí voltando lá pro Éden, né? Tinha ali um relacionamento, e nós como mães temos o nosso relacionamento, né? Como Paula falou, com os nossos filhos, né? Isso. É lindo, gente. Deus chama a atenção quando se fala sobre secreto por não ser um lugar comum, né? Sim. De livre acesso, um lugar onde até para que se usufrua de algo precisa estar em determinadas condições. Sim. Limpo, agradável. Ninguém quer estar em um jardim com larvas. Ninguém quer estar em um jardim. Folhas secas, Folha né? seca, né? Sujo, né? E nós fomos chamadas a ser esse jardim enquanto mãe, para que a gente possa transbordar isso, como já foi falado aos nossos filhos, no sentido de que o jardim é tão zeloso, é tão bem cuidado por quem está lá, que ele traz a paz. Sim. Que ele convida, né? E até quem adentra esse jardim é cuidadosamente escolhido. Então, o que alimenta é cuidadosamente escolhido, o que atrai. Então, assim, as pessoas em nossa volta, daquelas pessoas que a gente também se alimenta, né? Isso precisa ser muito bem conduzido, de modo que o lugar desse jardim traga para nós assim a sensação e o sentido de não querer sair. Quando eu estou no jardim assim, eu quero ficar nele. Eu não quero sair dele. Sim. Né? Quantas vezes nós deixamos algumas coisas que não deveriam entrar no jardim. E aí nosso jardim não se torna mais habitável. Meu Deus, verdade. é verdade. Não se torna mais harmonioso, né? Nós temos muitos jardins, e não sei se vocês já repararam nesses jardins da Europa, né? São jardins que são constantemente cuidados. São jardins que do lado de fora, olha que interessante, do lado de fora você não consegue perceber ou entender o que tem dentro. Acho que a menção do secreto me traz isso. Não é para todos, e nem todos devem saber o que tem dentro. Sim. O que você tem com o dono do jardim, Isso. né? Nós somos morada Aleluia. do jardineiro. E é um jardineiro ciumento. Venhamos e convenhamos. É um jardineiro, assim, que precisa ter esse acesso e precisa ter o primeiro lugar nesse jardim, né? E aí, o que é secreto, dele, né? assim, para vocês? O que faz essa menção? Eu tive um entendimento, assim, do jardim secreto como sendo um lugarzinho, assim, dentro da gente. E essa palavra falou bastante comigo, assim, primeiramente, né? Porque é um momento seu com Deus, né? É como se a gente tivesse que se conectar e a gente colocar, assim, todos os nossos sentidos, assim, dentro da gente para poder chegar nesse jardim. O dono do jardim é Deus, né? E a gente vai fazendo morada e ele vai trabalhando ali a cada morada que a gente vai fazendo ali naquele lugar, né? E ele quem está cuidando também ali a todo momento, a gente como mãe, ele está dizendo assim, não, olha, filha, aqui essa árvore ela não está legal, ela precisa ser regada mais um pouco. Essa daqui, ó, ela está com erva daninha, você vai ter que modificar. Então ele está no controle do jardim das nossas vidas.
E a gente tem que alcançar esse jardim, né? Que muitas vezes a gente está no lugar, mas a gente não consegue alcançar. Chegar nesse lugar justamente porque ele é secreto, é você e Deus ali em oração e tudo. E é um lugar que ele fortalece, é um lugar onde você vai estar mais feliz, né? Você vai estar mais próximo dele. Eu lembro que tem até um livro também que fala sobre um jardim secreto, né? Que tem duas crianças. É um livro e um filme. E um filme também, né? Que eles chegam nesse jardim e eles começam a cuidar daquele jardim como se fosse deles, né? Ali, e eles são os momentos mais felizes da vida deles, né? Ali onde eles são felizes, onde eles têm consciência de quem eles são naquele lugar ali, né? Então foi... A ideia que vem na minha mente, por ser secreto, é muito intimista. Eu vou entrar no jardim e eu vou me despir de mim mesma, sabendo que eu estou segura, que aquilo está guardado, né? Reservado. E o Senhor vai mexer nas minhas raízes, e o Senhor vai identificar o meu solo, como está o solo do meu jardim, como é que estão as minhas raízes, para que Ele faça a sua intervenção devida naquilo que é necessário, porque os frutos que vão sair de mim vai depender muito do que as minhas raízes estão sendo alimentadas. Né? Isso. Então, às vezes eu me deparo comigo mesma nesse secreto, às vezes constrangida, às vezes, né, muito rendida, para que o Senhor, como um bom jardineiro, mexa, né? Mexa nas raízes, mexa no solo, às vezes muitas pedras atrapalhando em algumas situações, mas que faça a limpeza geral desse jardim para que eu possa transbordar isso na vida de Laura, né? Quando eu fico pensando em Laura, parece que a minha responsabilidade aumenta, triplica. Eu não posso negligenciar o meu jardim, eu não posso negligenciar o que eu vou transbordar dele, porque quem vai receber é ela, em primeiro lugar, né? É isso. E a fala tanto de Paula quanto de Carol traz à tona o que não quer calar, né? Porque nós queremos todas representarmos, sermos, vivermos, Sim. inspirarmos um jardim. Mas um jardim, ele não vem pronto. Verdade. Um jardim, ele não se instaura. O jardim, ele se inicia num processo, Flávio. Sim. Processo. Olha, de processo eu entendo. Exatamente. De processo, meu Deus. É verdade, Flavinha. E o que seriam esses processos, Flávia? Gente, processo. Gente, tá aqui quem tem de processo, gente. Processo é um caminho, né, para que a gente alcance algo, né? Sim. Palavras do meu esposo, né, o analista judiciário, meu marido, teólogo, Benjamin, que ele é uma bênção na minha vida. E ele falou, filha, quando a gente fala de processo, é um caminho para se chegar a um lugar definitivo, se chegar a um êxito. E aí eu tô falando, tentando abarcar todas as esferas. Sim. Né? O nosso jardim em casa, qual é tratando, né, levando para nossa seara como mamães. Sim. Né? O nosso jardim dentro de casa, não só nós, mas o nosso jardim, o que é que a gente tem cultivado? Qual é o que é que a gente quer? Eu costumo sempre dizer, né, tem aquele jargão que o povo diz assim, eu tô criando filho pro mundo. Aí eu disse, eu não criei filho pro mundo, não. Essa palavra aí não é minha, não. Eu crio filho para Deus. Porque o mundo jaz do maligno. Eu vou criar filho para maligno? Não, tô criando meu filho para Deus. Então, qual é o jardim? Qual é a referência que eles estão tendo dentro da minha casa? O que eu acho engraçado que no processo, que eu sei que eles vão dar continuidade nas gerações deles, né? E eu tenho uma oração que eu falo muito, que os filhos dos meus filhos sejam prósperos, e ainda que eu não esteja aqui para ver, a bênção do Senhor passará de geração em geração, em geração em geração. Eu já estou profetizando na geração que virá. E mesmo que eu não esteja aqui, eu sei que a bênção vai alcançar. Né? Então isso é o quê? Um processo até aquele grande dia do Senhor. Aleluia! E aí, né, eu tenho uma filha, né, de 21 aninhos, né, eu tenho um adolescente de 16. Eu acho engraçado que muitas vezes a gente, vamos sair, vamos comer uma pizza. Não, mãe, vamos ficar aqui porque aqui tá tão bom, vamos ficar em casa mesmo. E meu esposo também diz, vamos ficar hoje aqui, não vamos sair. Não quer o quê? Que o negócio tá tão bom lá, o jardim tá tão bom, tá tão protegido,
tem tanto Tá amor. florescendo, Tá tá florescendo. frutificando. Né? Tem hora que a gente, no jardim da gente, nosso jardim secreto família, tem o quê? Umas ervas daninhas, Sim. que a gente tem que ir lá e tirar aquela erva daninha. Tem hora que eu chego, olhe, não se levante contra a minha vida, vamos lá, abre a porta aí desse jardim aí, que é o quarto dos meus filhos. O que é que vocês estão vendo? O que é que vocês estão trazendo aí pra vida de vocês? Sim. Olha... E é porque né? E aí eu tô puxando a esfera Sim. para o âmbito, né, de Isso família, mesmo. né? Porque Satanás ele tem jogado pesado contra a nossa família, tentando nos desestabilizar para querer nos derrotar. Mas derrotado ele já está desde o início, de Gênesis a Apocalipse. Eu profetizo sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus filhos, que Satanás não tocará em nenhum deles. Em nome de Jesus, frustrado. Todo o intento das trevas, em nome de Jesus, seu filho vai florescer, sua casa vai florescer, meu Deus. E vai ter um lugar, vai ser um lugar de tanto abrigo que vidas vão chegar até vocês. Amém. Porque é tão bom quando os amigos dos meus filhos estão lá em casa. Gente, tem hora que vem menino que eu digo, menino, de onde saiu esse menino? Tudo num apartamento pequeno desse, mas tudo quer estar lá em casa. Querem estar no jardim, Querem né? estar no jardim, gente, se alimentando da comida do jardim. Eu tô sentindo que eles estão querendo dar golpe na tia do jardim. Bom Isso que demais. Flavinha falou da gente ficar atento com as ervas daninhas, a Paulinha falou também. Eu acho muito interessante quando eu percebo que algo está querendo... Não foi legal, às vezes, a minha atitude, a minha resposta à Laura. E aí depois eu volto, sento, peço perdão, Importante. converso, porque a gente entende que o jardim está em constante limpeza, em Isso constante mesmo. transformação. O jardineiro fica atento a cada planta cresce de uma maneira diferente, tem uma maneira de germinar diferente, tem o tempo diferente Verdade. em algumas situações. Então, a gente está num jardim em constante mudança, né? Justamente nesse processo que Flavinha falou. E aí, às vezes, quando eu percebo que eu venci alguns processos dentro do jardim, e aí eu me deparo com Laura numa mesma situação e ela diz, mãe, você não vai brigar, não? Você não vai... Aí eu fiquei com medo de dizer, achando que você ia brigar. Por causa da reação anterior. E aí a gente vê que o jardim está sendo podado. Amém. Porque é muito interessante a questão da poda, né? A poda é Importante. essencial, porque É se não essencial. houver poda, não há crescimento. Não, Com certeza. e às vezes a gente não consegue identificar o tempo da poda de Deus. Exatamente. É isso aí. Gente, a gente precisa identificar os tempos, as estações, É e isso. onde Deus está nos podando para que a gente venha o quê? Isso. Crescer, frutificar, ficar mais forte. Tem hora que vai doer, mas é poda, né? É poda. E aí poda. você diz assim, mas meu Deus, que negócio difícil é esse? Né? De ser jardim? Como é que a gente faz? São muitos né? detalhes. Tem aí algum lugar escrito, a gente vai deixar algumas recomendações para ti no final desse podcast. Não, é estudo mesmo. É verdade. Mas antes de qualquer estudo, dedicação, principalmente na palavra que é viva e eficaz. Verdade. Eu quero ler para ti uma versão que eu achei fantástica, que em 1 Coríntios 3:7, que diz assim: você é meu jardim fechado, particular, acesso limitado, você tem dono. Meu Uau. Deus! Você Gente, tem dono. Uau. Então, essa afirmação é para te trazer a certeza, o entendimento de que você não está só. Ai, Somos Você propriedade não está privada. só. gente, né? exclusividade. E é a consciência de que o lugar onde você está faz parte desse Sim. jardim. Meu Deus. Sim. Lugar onde você está firmado gera pertencimento. Isso. Pertencimento. E se eu estou firmada no dono, Temos um dono, né? Deus. o meu relacionamento com ele vai sendo tão intimista que eu entendo tempos, Isso. eras, Isso. podas. Porque às vezes, quando eu não sei o que fazer, tá Sim. faltando essa consciência do Isso. lugar onde eu estou. Aleluia. E se eu trago essa consciência, eu exemplifico. Acho que é a firmeza da nossa relação. identidade, né? Isso. E é um tempo, né? Eu amo ministrar sobre identidade, né? Quem Também. me vê pregando por aí, eu falo muito para mulheres sobre o resgate da nossa Sim. identidade, que muitas vezes foi o quê? Deturpada por Satanás. Na lente, né? Foi manchada.
Sim. E a gente às vezes se perde. Quem nós somos? Sim. Onde eu estou? O que é que eu estou fazendo? Qual é o meu propósito? E aí a gente tem que voltar à nossa identidade original de filhas. Co-herdeira do reino dos céus através de Jesus. Gente, tudo se resume em Jesus. Eu amo Jesus, né? Não vou pregar de identidade. É isso. E, Paula, eu havia colocado até uma afirmação pra gente, porque é muito importante. Eu não posso esquecer. Quanto mais tempo você passa com o dono do jardim, mais a certeza de pertencimento você tem. E o que seria, Paulinha, passar tempo com o dono do jardim? Entrar naquela questão também que eu já tinha falado, entra no jardim secreto, né? Entra exatamente no jardim secreto, de você ter o seu momento ali com Deus e leitura da palavra e tudo. E eu acho interessante também que a gente tem hora que nós somos o jardineiro e tem horas que nós somos as flores, né? Nós somos as árvores, né? Então, assim, a gente vai aprendendo com o jardineiro principal, que é o nosso Deus, né? Que sem ele nós não somos nada. E através da palavra dele, dos ensinamentos dele, de sermos cada vez mais parecidos com ele, conseguimos passar isso para os nossos filhos, né? Aleluia. Assim, para que eles tenham a identidade de quem eles são em Deus, né? Então, Amém. Me veio uma fala agora de uma palestra que nós demos aos pais que estavam visitando a escola, né? Falando sobre reprogramação. E aí o pastor Neto falou muito pertinente, assim, de uma experiência que ele teve com Isa, ela perguntando quem era Jesus, uma vez que nunca tinha visto, nunca tinha encontrado, e como é que você personifica, né? O dono do jardim. Então eu vejo assim, hoje tá muito difícil as crianças terem esse relacionamento, porque eles têm tudo à mão, é tudo muito palpável, é tudo muito imediato. Querem atropelar os processos. Querem atropelar os processos, Exatamente. pular a etapa. E aí, quando eu pulo a etapa de um jardim, eu não completo, né, a transição dele. E aí, como é que eu faço para que as crianças possam ver em mim, como mãe, a questão do jardim, um jardim zeloso, um jardim cuidado? E aí eu venho trazer a questão do florescer, do dar cheiro, do frutificar. É uma expressão do jardineiro. Isso. É uma expressão do dono do jardim. Então hoje, se o seu filho, se a sua filha não conseguem entender quem é este Deus do qual nós tanto falamos, através de você enquanto jardim, o que você está exalando, é verdade, é verdade. Vai trazer para ele a expressão do jardim. Vai contagiar, do jardineiro, né? Vai contagiar. Eles são uma buchinha, né? Absorve tudo com muita rapidez, com muita... Às vezes Laura tem alguns comportamentos, aí eu chamo ela de Ricardinha. Eita, Ricardinha acordou hoje. Aí ela fala alguma coisa, aí ela diz, mãe, você quer que eu seja igual a você? Quando quer discordar. Mãe, você quer que eu seja igual a você? Aí Ricardo brinca e diz, ai, como eu queria, aleluia. Mas é porque ela, é quem ela vê agir, é quem ela vê transbordar, somos nós, né? Como isso é... Eu acho isso um desafio, mas eu acho isso um privilégio também. Os frutos, né, as flores, essa essência, ela comprova a qualidade da raiz. Aleluia! Coisa linda. E de onde nós estamos nos alimentando, né? Que seiva é essa que nós estamos recebendo, então... Que alimento é esse, né? Que a gente processo de amadurecimento. Exatamente. Eu digo que somos mães privilegiadas de estar no Elevar também, né? Porque a gente consegue manter o jardim em casa, na igreja, na escola, né? É verdade. Que faz uma grande diferença hoje em dia, né? Porque a gente vê, as notícias que a gente vê, a gente se preocupa muito. Então, assim, a gente tem a plena convicção de que está sendo pregada a mesma coisa que você acredita, né? Que estão ali falando de Deus além das disciplinas normais. Então, a gente fica em paz, né? Isso é tão interessante, Paula, que você me fez lembrar um exemplo muito ordinário do cotidiano que aconteceu na escola. As meninas estavam se juntando para fazer um trabalho na casa de uma amiguinha.
E aí a gente entrou em contato com a mãe e tudo, só pedindo para que não descessem sozinhas, né? Eu disse, Laura, não desce sozinha no prédio. Aí ela disse, não, Carol, não se preocupe, aqui também não. Aí eu expliquei tudo a Laura e ela chegou na sala e disse a Manu, né? A amiguinha da sala. A minha mãe disse que eu não posso descer sozinha para a piscina, nem para a área de lazer. Aí, quando ela terminou de falar, e Manu olhou para ela e fez, a sua mãe tem a mente gêmea com a minha mãe. São no mesmo espírito, né? Que é a Arabella, né? sim. Ela disse, a sua mãe tem a mente gêmea com a minha mãe, porque a minha mãe disse a mesma coisa. Aí, quando eu cheguei na escola para buscar ela, eu disse, Arabella disse, Carol, a gente tem a mente gêmea, você tá sabendo? E as mesmas orientações, né? Os Muito cuidados. bom. E o que é isso? É segurança. Deus, ele me... Antes de vir para cá, eu meditando lá no escritório, e o Senhor dizia, filha, o jardim, quando Adão estava lá, e aí voltando para Gênesis, lá no começo, tinha o quê? Alimento e segurança, gente. Tinha segurança. É verdade. É verdade. Aleluia. É verdade. A gente não precisa esperar eles chegarem em casa para desconstruir tudo que aprenderam, né? E o E a colégio Elevar tem feito esse... Amém. Gente, meus filhos não estão no Elevar, como eu disse. Porque já Não sou uma são. mãe frustrada, porque já estão na faculdade. Não é publi, né? Não é público, mas fazendo público. É um colégio que hoje eu estava falando. Tem Amém. sido uma referência aqui, Amém. né, a quem eu tenho conseguido falar, né? É diferenciado. É. É algo diferenciado, que a gente sente segurança. Por isso que eu tenho segurança em falar. Amém. No colégio Elevar. Amém. São valores. Isso. E a gente, enquanto jardim, também estamos sendo vistos fora da igreja, né? Também. E olha que a gente passa em tantos jardins, É né? E a verdade, gente fica Paulo. admirando, olhando, e que a gente possa ser um jardim espelho para as outras É pessoas verdade. também, Isso né? é forte. Amém. E a gente acha, às vezes, que o que a gente ensina aos nossos filhos não surte efeito, né? Que toda mãe ela tem esse sentimento de que tá falando 10 vezes e não tá frutificando nada, né? E quando eu escuto, às vezes, das outras pessoas, inclusive no colégio eu cheguei esses dias, porque Pedro, meu filho mais velho, né? Ele é um testemunho em pessoa do que ele vem passando, nos processos que ele vem passando desde que ele entrou no Elevar e nas mudanças que já houve e que ainda estão acontecendo na vida dele, né? Inclusive enquanto servo de Deus também. E o professor de educação cristã, inclusive, chegou para mim e disse que ele dava muitos bons exemplos e de dentro de casa. Então, assim, a gente como mãe fica... A gente acha que ele só vai falar as coisas ruins, assim. Então, cada mico que a mãe paga, né? Mas eu fiquei Aí a muito gente feliz pensa, em eita, saber... tá dando certo, né? Eu fiquei muito feliz em saber, assim, que eram bons exemplos, né? E na aula de educação cristã, né, a gente, como mãe, fica mais feliz ainda. Tá atingindo o objetivo. Tá atingindo. O processo está sendo construído. verdade. Tá Tadinha. frutificando, né? Tá frutificando. florescendo, é uma oliveira que floresce. Isso. Ai, Porque foi o coisa próprio linda. Deus que nos chamou, não Aleluia. fomos nós que escolhemos, né? E se Ele chamou, Ele garante. Garante. E aí agora eu gostaria de fazer um resumo Ai, meu com Deus. vocês sobre esse assunto que foi bom demais, providencial. Eu tenho certeza que vai alcançar vidas. Nunca mais nós olharemos um jardim Da mesma sem a forma. consciência, o entendimento É daquilo verdade, Tati. pelo qual o Senhor nos chamou, verdade. né? Aleluia. Nunca mais. E aí, enquanto mãe, aí muito mais até do que mãe elevar, quanto mãe, porque eu sei que essa mensagem vai chegar Sim. muito além. Você ser um jardim secreto. Quero deixar algumas palavras aqui para que a gente possa debater. E separei algumas palavras que são chave. Essência, origem, único e propósito. Meu Propósito. Deus, a gente falou em propósito. já. Isso. Então, assim, o resumo de tudo, em algumas palavras, Carol, o que ele traz em ser mãe, ao mesmo tempo ter essa relação enquanto jardim secreto, com essas palavras? Cumprir o propósito para o qual eu fui criada como jardim na vida de Laura. Cumprir, correr atrás disso intencionalmente, sabe, Tati? Sem deixar passar, sem negligenciar as verdades da palavra do Senhor, os princípios e tentar manter isso como um foco mesmo, como uma missão materna Amém. para a vida de Laura. Amém, Paulinha. Amém. Eu vou falar essa parte
da entrevista foi a que eu mais assim fiquei e hoje eu vi uma palavra que acabou clareando a minha mente, assim, acho que foi desde a semana passada, né, que tinha sido adiado, então, mas eu disse, meu Deus, como é que eu vou ligar o Jardim Secreto em ser mãe, assim, e me veio uma palavra de Hebreus 11:23, que fala a história de Moisés, né, e Joquebede, né, que falava exatamente que ele já tinha recebido vários livramentos de Deus, né? E eu creio que a mãe dele ali, quando decidiu colocar ele no cestinho, quando decidiu colocar ele no rio, né? Ela não deixou ele à própria sorte, né? Ela colocou na esperança de que Deus estava cuidando dele. E quando a filha do faraó pegou ele para criar, tanto que ele voltou, Deus colocou ele exatamente ali para ele voltar, para que a mãe dele pudesse ensinar a ele tanto... materialmente, né, assim, e espiritualmente também. E a partir do momento que ele rejeita assim a adoção, quando ele não aceita os manjares, não aceita a forma como eles viviam em desacordo com a palavra de Deus, eu creio que a palavra que a mãe dele foi ensinando a ele desde pequenininho, aquela semente ali no coração dele, né, frutificou. Amém. E ele conseguiu ter a certeza da identidade de quem ele era em Deus. E fez com que ele não aceitasse, né, viver daquela forma ali. E essa palavra assim, falou bastante comigo. Assim. Então, enquanto jardim da gente está semeando os nossos filhos, para que futuramente, quando não estivermos aqui, a gente tenha certeza de que eles tenham consciência de quem eles são para Deus, né? Amém. Então, foi essa palavra assim, que falou bastante comigo também. Amém. Coisa linda. E é isso que eu penso também, né? E aí eu vou com as relatoras do processo. É mais ou menos isso que todas falaram, né? E é um papel muito fundamental, porque dentro do nosso seio familiar, do nosso jardim, não só como único que somos, né? Quando a gente tem a consciência de que nós somos únicos em Deus, né? Conseguimos transmitir isso na vida dos nossos filhos, né? Fazendo com que eles resgatem a identidade original deles em Cristo, né? Sedimentando neles valores coerentes com a palavra de Deus, que vai basear não só a vida dele dentro da nossa casa, mas em sociedade. Né? Eu costumo e digo muito isso. Eu estou deixando filhos melhores para esse mundo. Amém. Né? Verdade. Maduros, equilibrados, né? Seguros de quem eles são conosco, né? Quanto pai, mãe, né? No âmbito familiar e fora desse contexto, né? Eu sou uma mãe que, meu Deus, eu sou uma mãe babona dos meus filhos. E no processo, né, da nossa família, né, a gente já passou por tanta coisa, né? Eu passei por um resgate de identidade há muitos anos atrás, porque um dia eu perdi a minha identidade de quem eu era, né? Talvez por isso que hoje o Senhor tem me dado autoridade para falar de cura e libertação e resgate de identidade, por onde eu tenho andado. É uma pedra, é algo que a gente sedimentou dentro do nosso lar. Diante do quê? Da gente ver das investidas de Satanás contra a família. Sim. E contra os nossos filhos. Então, assim, como mãe, né, meu Deus, a mãe apaixonada pelos filhos. Ana Beatriz, mamãe te ama. minha doutorinha, ela vai dizer, mãe, de novo. Filho de adolescente, de novo. E meu filho também, o Benjamin. Então, a gente tem construído isso dentro do nosso lar, né? Sedimentando valores coerentes bíblicos para a vida deles, que vai reger a vida deles fora, né? Da nossa segurança, do nosso jardim casa, né? Amém. E eu tenho visto, assim, eu creio que Deus, eles são flechas, né? Nossos filhos são flechas na aljava de Deus. No tempo certo, o Senhor tira de lá e lança para cumprir cada um o seu propósito. Amém. Amém. É isso mesmo. Então, não permita que a tua essência seja roubada, Meu Deus. que a tua origem seja trocada, substituída, que o teu propósito seja anulado. Você foi chamada pelo dono do jardim Meu Deus, coisa linda. a crescer, a frutificar, e ele se comprometeu de que nada lhe faltaria nesse processo, de que ele estaria contigo, que ele passearia com você. Então, faça jus a isso, alcançando, agarrando com as tuas mãos. Não permita que nada roube
o que o Senhor lhe esclareceu. A consciência que hoje o Senhor nos trouxe não pode ser anulada, Amém. não Amém. pode ser negligenciada. E assim Que a nós- gente não negocia a nossa seiva, Não não negocie os nutrientes do nosso jardim, né? É. Não negocie os rios dos mananciais de águas que vão regar. A gente não pode negociar nada disso, né? Isso. Por isso que todos os dias o dono do jardim ele nos atrai. É, Amém. ele chama a gente, Amém. né, Ele Mari? chama. Ele chama. Ele Amém. chama. Somos Você tem. indispensáveis. É É. isso. É. Você já tem a essência, né? Agora ele quer lhe ajudar a aprimorar esse jardim. Ai, aleluia. Meninas, Coisa foi linda. bom demais! Aleluia. Foi bom demais estar com vocês. Foi algo que o Senhor trouxe ao nosso coração. Fico muito feliz que tenha dado certo. Espero que tenha sido uma bênção para vocês Com esse certeza. tempo. Com certeza. Assim como foi para mim, para o nosso colégio que vai receber essa homenagem. Nós temos 5 pilares na escola fundamentais, que é o aprender, o servir, o amar, o liderar e o honrar. E aí nós trabalhamos esses pilares durante o ano inteiro, mas desde o início do ano o Senhor tem trazido a questão do aprender e aprender a honrar. Então hoje, com essa singela homenagem aí, nós honramos a vida, especialmente das nossas mamães Elevar. Vocês são fundamentais, jardins preciosos que nós queremos ajudar a frutificar e a florescer, viu? Um beijo no coração de todas vocês. Vocês são especiais demais para nós, viu? E meninas, amo vocês. Obrigada, por Tati. tudo. Obrigada, gente. Beijo, Até a Feliz Dia próxima. das Mães. Até sábado, hein? Sábado, gente. Meu Deus, eu vou lá. Sábado, Não tenho Happy filho lá, mas vou lá. Day. Vou lá, Tati. Tantas expectativas. Isso aí. Happy Mother's Day do Pré-Q1 Vamos chorar muito. ao nosso 5º ano. Nós temos muita coisa boa para acontecer, viu? Beijão, até lá. Tchau. Bye, bye.